às vezes é preciso falar do mesmo assunto, relembrar, ratificar, tornar isso ainda mais forte, para que nós possamos realmente viver. Eu acredito que você então precisa abrir o coração para aquilo que eu tenho para compartilhar com você hoje. E eu quero falar sobre escolhas, sobre a importância das escolhas. Isso é tão forte que hoje você já fez várias escolhas sem pensar, tá? Por exemplo, na hora que você entra no chuveiro para tomar um banho, geralmente quem é destro começa o banho pegando o sabonete com a mão direita, né? Aí você traz e lava o lado esquerdo, depois você troca de mão, vem para o lado direito. Só que o banho é tão natural, você está tão acostumado, eu espero que esteja acostumado a tomar banho, que a coisa flui. Você não pensa que parte eu vou lavar, não, você entra e começa. Quando você vai para casa, se o seu carro não é automático, então você instintivamente escolhe a próxima marcha a ser passada conforme o carro vai pedindo e a velocidade vai mudando. A gente faz escolhas. Antes de você vir para cá para o culto, você abriu o seu guarda-roupa e você escolheu que roupa usar. As mulheres que têm 337 vestidos olharam e pensaram: meu Deus, e agora? Não tem uma roupa para ir para o culto. Mesmo diante de centenas de opções, sapatos diversos, o que é que eu calço hoje? Então você pensa no café da manhã. Se você tem costume de tomar café à mesa, então você pensou: Deus, o que é que eu tenho aqui? Eu como uma tapioca, eu como um misto, o que é que eu faço aqui? Ovo frito. Você para pensar que nós fazemos escolhas. Algumas têm que ser pensadas, outras elas fluem naturalmente. E olha, às vezes fazer escolha cansa um pouco, eu acho, porque você é bombardeado durante um único dia por talvez centenas de perguntas de pessoas diversas, e você tem que dar respostas. Você quer isso? Você quer aquilo? O que é que você quer? E você tem que responder. Se você trabalha, então pessoas vão tirar dúvidas com você sobre a empresa onde você está. Irmãos, nós fazemos escolhas todos os dias. Aqueles que já estão prestes a fazer o vestibular têm que escolher o curso que vão fazer. Você tem que escolher a esposa com quem você vai casar. É verdade ou não? Então você dá uma olhada geral e diz assim: quem é aqui, Senhor? Né? Entre as solteiras, claro. E aí eu me lembro do pastor Cláudio Duarte dizendo que quando ele era solteiro, ele orou a Deus e disse: Deus, eu quero casar, só tem uma condição, que a minha esposa não tenha mãe. Nada contra a sogra, minha sogra mora lá em casa, tá? Mas ele fez esse pedido a Deus. E um dia ele viu uma menina na igreja, bonita, de Deus, e falou: meu Deus, que menina bonita, que menina serva. Eu vou lá. E começou a conversar e falar com ela. E ele disse assim: você tem mãe? Ela disse assim: não. Ele disse: graças a Deus, é essa daí, Senhor. Eu sabia. E casou com ela, e a esposa dele nunca teve sogra. Diz que foi uma bênção de Deus. Por favor, você que é sogra, não fique chateada comigo, tá? Eu estou só ilustrando a minha ministração de hoje, tá bom? Mas o fato é que ele escolheu uma mulher porque ela não tinha mãe também. Todo mundo faz a sua escolha. Nós temos escolhas diariamente. Então entenda no início dessa pregação: escolher é fundamental para viver. Você concorda comigo? Você faz escolhas, e essas escolhas te dão um destino. Nós temos na nossa vida 3 tempos específicos: o passado, que já passou, e infelizmente tem muita gente que ainda está vivendo no passado. O que é que a gente costuma dizer? Que quem vive no passado é museu que vive de passado. Mas tem muitas pessoas dentro da igreja, conhecendo a palavra de Deus, que ainda estão cheias de rancor e falta de perdão,
feridas que fizeram com ele há 10, 15 anos atrás. Quantas pessoas estão hoje com a vida tão travada, porque ainda estão vivendo no passado. O passado é interessante porque ele tem que ser deixado. Com o tempo você tem que seguir em frente. É o natural do universo. Às vezes tem coisas que você vai poder voltar para corrigir, tem outras que não. A Bíblia diz em Apocalipse, olha, arrepende e volta às primeiras obras, volta ao primeiro amor. Às vezes tem coisas que você pode voltar e recuperar. Às vezes tem coisas que você não pode mais. Uma escolha errada que você fez, um erro que você cometeu, e isso causou uma consequência na tua vida. Agora, eu quero que você entenda que Deus é bom e Ele pode fazer novas todas as coisas. A Bíblia diz que para aquele que se converte ao Senhor, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então Deus pode nos dar uma nova vida em Cristo Jesus. E se você fez algo errado na sua vida antes, de repente ainda há tempo para você mudar as coisas. O filho pródigo sai de casa, deixa o pai, deixa o irmão, deixa a família, pega a herança do pai antecipadamente, porque o pai estava vivo, e sai em busca de uma vida que ele achava ser melhor. Ele descobre que não, ele chega a desejar comer a comida dos porcos. Mas um dia o que é que ele faz? Ele decide voltar. Ele volta e diz assim: vou me apresentar de novo ao meu pai, porque ele trata melhor os empregados dele do que eu estou sendo tratado pela vida. Então, pai, eu vim aqui, eu sei que eu errei, mas eu vim para ser teu empregado, pai. Mas o pai, cheio de amor pelo filho, abre os braços e diz: filho, que é isso? Nós vamos fazer uma festa pela tua volta. Nós vamos celebrar a tua volta. Irmãos, às vezes voltar é importante. Às vezes consertar vai ser necessário. E quando você fizer isso, Deus vai celebrar com você pela sua decisão de perdoar, de pedir perdão, de voltar atrás, de se humilhar quando for necessário. Mas hoje a gente está vivendo no tempo presente, agora. As escolhas que você fez no passado te trouxeram até aqui, mas as escolhas que você fizer a partir daqui vão te levar para o futuro. E o propósito de Deus é que eu e você tenhamos um futuro abençoado por Ele, um futuro de sucesso, um futuro cheio de alegrias. Mas quais as escolhas que nós estamos fazendo? E nós aprendemos que temos que submeter essas escolhas à vontade de Deus. Às vezes também nós queremos culpar Deus sobre algumas coisas da nossa vida. Mas por que, Senhor? Por que isso está acontecendo comigo? Na verdade, nós precisamos sondar a nossa própria vida. Por que isso, Senhor? Interessante o que diz em Jó, não precisa você abrir agora. Jó 3,25, ele diz assim: porque aquilo que eu temia me sobreveio, e o que receava me aconteceu. Agora é interessante entender que Jó perdeu tudo na vida. Perdeu a família, perdeu os gados, perdeu as fazendas, tudo foi destruído, úlceras pelo seu corpo, só não perdeu a própria vida. E um dia ele disse assim: por acaso eu que recebi todo o bem de Deus não receberia o mal também? Não é que Deus é um gerador de maldade, Deus é bom em toda a sua essência, mas tem coisas que vão acontecer na nossa vida por causa das nossas escolhas. Jó estava vivendo bem no meio da família, com muitas riquezas, muito abençoado, mas ele disse: o mal, aquilo que eu temia, me sobreveio. Sabe que às vezes a gente está tão abençoado, mas mesmo assim o nosso coração está cheio de medo e dúvida. E você fica se perguntando: quando é que a próxima desgraça vai acontecer? E aí é aquela esposa que olha para o marido e diz assim: eu sabia que um dia tu ia me trair. Eu sabia, eu sentia isso. Ela tinha em casa um marido fiel, mas por algum motivo ela tinha no coração uma expectativa em ser traída. Por que às vezes a gente é tão assim? Por que às vezes a gente espera tanto que coisas ruins aconteçam conosco? E eu quero te falar,
quando a gente libera a palavra, algo acontece no reino espiritual. E dependendo daquilo que você declara, eu quero te falar, isso pode se tornar realidade na sua vida. Aquilo que eu temia me sobreveio. Talvez, eu não sei, a gente não conhece os detalhes da vida de Jó, mas talvez ele tenha até compartilhado com alguém: rapaz, eu estou tão abençoado que eu estou esperando alguma coisa ruim. Você já ouviu alguém falar assim? Com certeza. Rapaz, a vida está boa demais. Eu não sei não, vem uma desgraça por aí. Já ouviu? Mesma coisa. Quando ela vem, a gente fica dizendo: Deus, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Não tem nada a ver com Deus, irmão. Tem a ver com a nossa postura, com as nossas escolhas. Deus tem ministrado isso ao meu coração, o poder, o que é necessário na vida, o poder de fazer escolhas. Outro dia, uma jovem me perguntou: pastor, por que Deus permite que certas catástrofes aconteçam ceifando a vida de pessoas boas? Não sei se você viu um vídeo de uma missionária da África, brasileira na África, dizendo: ore por nós, porque nós estamos num lugar onde provavelmente vai vir um ciclone e a situação aqui está difícil. E ela disse assim: pastor, por que Deus permite isso? Não é a questão, irmão. A questão é que aquele povo construiu suas casas num lugar que não era. Está próximo ao mar, num lugar onde há risco de ciclone. Tá? E quando um missionário desse vai para lá, ele tem que orar, claro que tem que orar. Mas ele está se arriscando, claro, está entregando a sua vida nas mãos de Deus. Então, não é que a natureza quer destruir o homem, é o homem que está destruindo a natureza, é diferente. Então, a gente polui o meio ambiente, a gente faz coisas erradas e espera que o aquecimento global não aconteça. Você joga lixo pela janela do seu carro e reclama quando a cidade está suja. Você está entendendo o que eu estou falando? Qual é a minha parte? Quais as escolhas que eu tenho feito? Porque se você quer colher, você vai ter que plantar. Agora mesmo nós passamos por uma tragédia no Brasil, que foi ver a morte daquelas crianças ali em Suzano. Mas você vai pegar o contexto de vida do assassino e você vai ver como que era a família dele, como que era o contexto de vida em que ele foi criado. Então, aquele rapaz, ele poderia ter tido uma vida saudável, mas ele tinha uma mente perturbada, porque cresceu num lar assim, onde a mãe usuária de drogas, se eu não me engano, não conhecia o pai. Irmãos, eu quero te falar que os nossos filhos que estão sendo criados dentro dos nossos lares, através dos princípios da palavra de Deus, a probabilidade deles serem homens de valor, eu vou te falar, é muito grande. Se o teu filho está sendo instruído por você, está crescendo te observando, fazendo aquilo que agrada a Deus, eu quero te dizer, ele vai ter uma referência. Mas às vezes nós queremos que os nossos filhos façam a coisa certa, sendo que em casa nós nem damos a educação necessária. O que temos que pensar é: o ser humano destrói, e nós queremos ver tudo funcionando bem. Pessoas flertando com o pecado quando não caem por causa desse pecado. Quantas pessoas que sequer seguem conselhos? Quantos de vocês que são pais já passaram pelo mesmo com os seus filhos? Quantas vezes a gente aconselha o filho e ele faz diferente? Não vai, ele vai. Aí às vezes volta até sangrando, né? Porque acontece alguma coisa, se fere, se machuca. É assim. Levanta a mão aqui. Quem já desobedeceu pai e mãe? Só sou eu? Não é todo mundo. Não escapa um. Agora, deu certo? Não deu, irmão. Não deu certo. Pastor, e por que a gente faz essas escolhas más? Eu vou te dizer, por causa do orgulho. Tem gente que se acha melhor do que o outro. E por causa do orgulho nós tomamos as decisões erradas. Porque a gente acha que sabe demais. Quantas vezes você já falou para o teu filho alguma coisa e ele achou que sabia mais do que você?
E você deu um conselho, ele diz: não, pai, isso daí eu já sei. E aí a gente que é pai não fica zangado. Aí você olha e diz: cidadão, quando você nasceu eu já tinha tantos anos de idade, eu já tinha ido e voltado de lá onde você está querendo ir. Mas o orgulho, às vezes o egoísmo, você toma decisões pensando só em você mesmo. A falta de uma perspectiva melhor, irmão, visão pequena. Olha para mim aqui. Você sabe que na visão nós temos essa visão frontal e nós temos essa visão periférica aqui, ó. Então eu estou olhando para frente, mas eu estou vendo a minha mão aqui do lado. Então, você tem toda essa perspectiva. Tem gente que está fazendo escolha olhando só numa direção, enquanto você precisava ter uma visão melhor. Sabe aquele dia que você foi na loja comprar um vestido e você idealizou o vestido que queria, e você chegou, olhou, não achou, mas você achou um lá mais ou menos, aí você comprou. Não é bem o que eu queria, mas eu precisava, comprei. Aí você está saindo da loja depois de umas 3 horas olhando o vestido, e você observa numa gôndola assim, um que você não tinha visto, era justamente o que você queria. Aí você diz assim: pelo amor de Deus, agora já comprei esse aqui, o que eu faço? É capaz de você voltar a devolver para trocar pelo que realmente você queria. Você tem essa visão periférica. Você sabia que no oftalmologista você tem um teste, eles soltam umas luzes para ver se você consegue ver do lado. Quando você não consegue ver do lado, de repente você não pode nem dirigir, porque você não sabe o que está vindo. Você não tem essa boa visão. Irmão, não saia daqui traumatizado, por favor. Daqui a pouco tem esse irmão: pastor, não estou vendo, será que eu estou ficando cego? Irmão, eu não sou doutor Drauzio Varela. Por favor, tá? Quando a gente vai ficando mais velho, vai perdendo isso aqui mesmo. Mas o correto é que você tenha toda a visão. E quando você tem toda a visão, você tem uma perspectiva maior para o que? Escolher. Então você precisa pedir a Deus: Deus, me mostra as opções do que eu tenho à minha disposição. E também, como eu disse, a desobediência. Nós fazemos escolhas, mas porque às vezes desobedecemos. Aí você quer casar e a tua pretendente não é serva de Deus, ela não quer nada com Deus. Aí está escrito lá em 2 Coríntios 6,14 que isso é julgo desigual. É como unir luz e trevas. É isso mesmo que a Bíblia diz. E aí você casa, a tua esposa está querendo ir para uma balada e você quer vir para o culto. Aí você chega para Deus e diz: Deus, que sofrimento é esse que eu estou atravessando, Senhor? O que é isso, Pai? E aí às vezes a gente quer culpar Deus, sendo que nós poderíamos lá atrás ter feito a escolha certa. Eu quero te dizer, se você está namorando com alguém que não serve a Deus, ao sair daqui leia 2 Coríntios 6,14, depois termine esse namoro. Em nome de Jesus Cristo, termine este namoro. Pastor, o senhor está brincando? Nunca falei tão sério em toda a minha vida. Acabe com isso. Acabe. Porque se você casar, depois você vai vir chorando e eu vou ter que te acudir. Porque é geralmente o que acontece. Eu não vou deixar de ajudar, mas você vai ter que enfrentar as consequências. Então, as escolhas são importantes. Começando pelo fato de que nem Deus nos obriga a servi-lo. Você já parou para pensar nisso? Pois nós temos o livre-arbítrio para escolher a quem servir. Deus diz em Deuteronômio 11: eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprides os mandamentos do Senhor vosso Deus. A maldição se não cumprides os mandamentos do Senhor vosso Deus. Você escolhe, conforme você escolher, eu te abençoo ou não. Mas eu quero repetir mais uma vez: se você está aqui hoje me ouvindo, de repente alguém na internet, e você fez más escolhas,
Deus é misericordioso, Ele é bom. Ele quer te ajudar. Ele quer te ajudar. Ele quer agir na sua vida. Se você está casado com alguém que não quer nada com Deus, não estou dizendo para você divorciar. Estou dizendo para você orar e pedir a Deus pela conversão do seu marido. Você pedir a Deus pela conversão e salvação da sua esposa. Não sei quanto tempo isso vai levar, mas você precisa fazer isso. Interessante, porque Jesus, Ele vai nos falando sobre escolhas. Ele diz: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde traça e ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E ele continua dizendo: se os teus olhos forem bons, teu corpo será cheio de luz. Se os teus olhos forem maus, teu corpo, tua vida serão cheias de trevas. E ele diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Talvez na sua versão diga: não pode servir a Deus e ao dinheiro. Irmão, eu sempre digo que ter dinheiro não é pecado. O problema é aonde você escolhe depositar o seu coração. Interessante que Jesus relaciona todo esse texto, e ele fala de coração, e ele fala daquilo que é material, finanças. As escolhas, elas muitas vezes vão começar aqui, ó. É o que você sente. E nós temos que entender que mediante essas escolhas, Deus vai usar situações para nos moldar. Eu tenho aprendido muito isso com Deus. Olha só isso daqui. Eu tenho aprendido que Deus, quando olha do céu, Ele usa duas lentes. Irmão, você não vai encontrar isso na Bíblia. Por favor, também não é heresia, tá? Escuta primeiro. Quando Jesus estava sendo morto na cruz do Calvário, Deus, o Pai, olhou. O que você acha que Deus sentiu? Tristeza. Quem é o pai que vê o filho sendo morto e se alegra? Deus se entristeceu, porque era seu único filho morrendo na cruz. Olhando por uma lente específica, mas olhando por uma lente global, Deus se alegrou. Sabe por quê? Porque através da morte de Cristo, toda a humanidade poderia ter acesso à salvação e à vida eterna. Você entende que a gente precisa ver a vida por essas duas lentes? É o copo meio cheio ou é o copo meio vazio? Como que você enxerga a tua vida? Como que você tem visto a tua própria vida? Eu quero te dizer que tem situações nas nossas vidas que a princípio não são boas, mas elas vão gerar algo tremendo no futuro. Elas vão te levar para um destino abençoado. Às vezes Deus pode estar usando isso para te tratar, para te espremer e para extrair de você o melhor que Ele puder. E como Deus é bom, meus irmãos. Como Deus permite certas coisas para nos trazer de volta para o trilho, para nos trazer de volta para o rumo. Porque nas escolhas que fazemos, o que nós precisamos é submetê-las ao Senhor. Olha para a pessoa do seu lado e diz assim: se submeta a Deus. Submeta suas escolhas a Deus. Olha mais uma vez e diz assim: irmão, você pode fazer planos, faça planos, mas submeta seus planos a Deus. Eu me lembro de uma frase: se você quiser fazer Deus rir, conte seus planos para Ele. Já ouviram essa frase? Porque Deus, Ele tem planos maravilhosos. A Bíblia diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim e uma esperança e um futuro. Você pode dizer glória a Deus por isso? Ainda tem cadeira aqui na frente, viu? Bem aqui. Então nós precisamos submeter os nossos planos ao Senhor.
Provérbios 16 diz: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem da onde? Dos lábios do Senhor. Todos os caminhos do homem são bons aos seus olhos, mas o Senhor é que pesa o espírito. Às vezes a gente pensa que aquele caminho é bom, mas é Deus que vai saber se realmente é. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus planos serão bem estabelecidos. Meus irmãos, nós precisamos ouvir a voz de Deus nessa noite. Quais escolhas você tem feito? Que escolhas te trouxeram até aqui? Pastor, como que eu posso fazer isso? Me ajuda. Primeiro, para você fazer uma boa escolha, você precisa ouvir a voz de Deus. Como? Através de bons conselhos. Ouça conselhos das pessoas que te amam. Você sabe que um verdadeiro amigo às vezes pode te dar um conselho que pode te ferir. A Bíblia diz que até um pai, que Deus Pai repreende a seus filhos a quem Ele ama. Quantas vezes, irmão, eu dei uma palmada no João, chorando por dentro. Quem é pai sabe disso. Mas porque eu precisava fazer aquilo para corrigi-lo. Quantas vezes levei meu filho para vacinar? Já falei isso para vocês. Ele chorando, eu agarrei pernas e braços. Pode aplicar. Ele não queria. Ele estava chorando com medo da injeção. Mas eu sabia que ele precisava ser vacinado. Então eu tive que segurá-lo. Quantas vezes Deus quer fazer isso com a gente? Ouça bons conselhos. Essa pode ser a voz de Deus. Ouça a voz de Deus através de mim aqui nessa noite. Ouça a voz de Deus através das experiências. Eu sempre digo para o João Pedro: João, você não tem que errar onde eu errei, meu filho. Você tem que ser um homem melhor do que eu. Eu estou trabalhando para isso. Ouça a voz de Deus através da sua Bíblia. Meus irmãos, por favor, presta atenção nisso. Quantos de vocês aqui essa noite são crentes de verdade? Eu não sei. Outro dia eu estava pensando sobre isso na minha casa e orando, porque a Bíblia diz que largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos o encontram. Mas a Bíblia também diz que estreito e apertado é o caminho que conduz à vida eterna. E você pode ficar chocado como eu, mas a Bíblia diz claramente: poucos encontram esse caminho. Eu quero te dizer essa noite: poucos. Muitos estão indo para o caminho da perdição, poucos para o caminho da vida eterna, porque às vezes é um caminho difícil. Eu quero te dizer essa noite: quantos de vocês continuam crentes amanhã de manhã quando vão para o trabalho? Quantos de vocês continuam crentes amanhã quando forem para a escola? Ou quantos de vocês se reúnem com os amigos para contar piada imoral? Ou quantos de vocês mentem quando estão com raiva, xingam? Quantos de vocês são crentes de verdade? Você sabe, isso aqui não se trata só de uma religião. Isso aqui se trata de vida com Deus. A questão é, se Jesus voltar agora, quantos de nós vamos realmente subir? Meus irmãos, isso é muito sério. Você tem que pensar sobre isso. Quantos de nós temos o nosso passaporte para o céu carimbado? Quantos de nós poderíamos ouvir: benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo? Quantos de nós aqui somos realmente santos quando estamos sozinhos no banheiro? Quando temos acesso à internet de madrugada? Quantos aqui realmente são crentes? Eu não sei, mas essa tem que ser uma preocupação. Eu sou o pastor desta igreja. Eu não estou brincando aqui. Eu quero que você vá morar no céu. Eu quero morar no céu com você, irmão. Mas quantos de vocês não leem a Bíblia? Quantos de vocês, o único contato que tem com Deus é o culto de domingo, e nada mais na semana, sequer uma oração? E
você está me ouvindo aqui, eu quero te falar que isso não é vida de um servo de Deus, isso não é vida de uma pessoa salva, isso é uma vida de uma pessoa que está se enganando. E você precisa parar de se enganar. Não se entra no céu de qualquer jeito, gente. Você quer ouvir a voz de Deus? Obedeça a palavra de Deus. Não estou aqui para te julgar, não, mas eu preciso te falar essas coisas. Não se deixe enganar por seu coração. Pensa sobre teus propósitos. Quantas pessoas estão sendo governadas pelas emoções? Confia em Deus, para que os teus planos sejam bem estabelecidos. Tem uma frase de um autor desconhecido que diz: aquele que não luta pelo futuro que quer, deve aceitar o futuro que vier. Quais escolhas temos feito? Eu acho tão interessante. Quantos de vocês aqui conhecem pessoalmente o meu pastor, pastor Joaquim Neto? Levanta a mão aí. Muitos não conhecem. Já faz algum tempo que ele não vem aqui. Eu poderia chegar essa noite e dizer para vocês o seguinte: gente, todas as bênçãos que nós temos colhido nessa igreja é porque eu, Heber Trigueiro, tenho trabalhado muito junto com a minha equipe. É o nosso esforço, o mérito é nosso. Só que eu tenho alguém chamado Joaquim Neto, lá em São Luís, orando pela minha vida, me cobrindo espiritualmente, me aconselhando, às vezes pelo telefone, às vezes pessoalmente, investindo do coração dele na minha vida. Então eu preciso chegar aqui diante de você e dizer para você, de um homem que você nem conhece, mas dizer para você que as coisas que eu tenho colhido no meu ministério não são frutos só meu, são frutos do meu pastor. Quantas pessoas estão querendo crescer na vida desonrando os outros? Quantos filhos querem crescer desonrando os pais? Não faça isso. Por favor, não faça isso. Não queira crescer quebrando princípios. Se você quer crescer, honre aqueles que vieram antes de você. Faça a escolha de honrar as pessoas. Quantos idosos sendo maltratados e rejeitados pela própria família? Honre aqueles que cuidaram de você quando você nasceu e nem sabia que estava vivo. Você chegou até aqui, alguém foi instrumento de Deus para te abençoar. Tome cuidado com as escolhas que faz. Mas eu quero te dizer, caminhando nessa palavra, a Bíblia diz em Salmos 126:5 que os que semeiam com lágrimas colherão com alegria. Você pode dizer glória a Deus? Se você tem semeado e às vezes tem chorado, Deus te promete uma colheita cheia de alegria, uma colheita abençoada. Olhem, meus irmãos, eu estou caminhando para terminar. Olhem com expectativa para o futuro. O que Deus reserva para nós, irmão. Por favor, não fica chateado comigo, mas pergunta para a pessoa do seu lado: o que Deus reserva para você, meu irmão, minha irmã? O que será? O que será que Deus está reservando para nós? Deus deseja nos abençoar, mas é preciso viver de maneira agradável a Deus para receber suas bênçãos. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais passou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Pastor, mas está difícil. Eu quero te dizer que Deus vai abençoar você de maneira extraordinária, porque Ele tem o poder de transformar maldição em bênção. E a vontade de Deus é nos abençoar. Então caminha com esse coração, com integridade, com honestidade. Usa o conhecimento que Deus tem te dado para abençoar pessoas. É necessário, meu irmão, valorizar isso. E às vezes nós temos a tendência de escolher o bom. Isso nos impede de receber o melhor.
Ah, pastor, por favor, irmão, eu não quero depreciar nenhuma profissão, tá? É só um exemplo. Pastor, eu queria mesmo era ter estudado medicina, mas difícil demais, então eu fiz enfermagem. Porque era mais fácil para passar no vestibular, então eu acabei fazendo. Quantas pessoas infelizes no que estão fazendo, porque não queriam lutar o suficiente para alcançar o que realmente desejavam. Não faça isso não, lute. Você está ouvindo? Lute. Lute. Não aceite menos do que o que Deus tem plantado no teu coração. Deus tem coisas grandes para fazer na tua vida. Então lute. Em nome de Jesus. A vida às vezes não é fácil, mas lute, para que você não se torne alguém infeliz no futuro. Se valorize. Tenha o conhecimento do seu potencial, para que você saiba onde você quer chegar. Deus tem nos chamado para sermos referenciais para este mundo. Você pode dizer amém? Eu quero ser um referencial para este mundo. Aprendam a lidar com a oposição da vida. Vocês têm que entender que às vezes coisas vão vir contra. Eu gosto de um pregador inglês, de uma frase que ele disse, o Smith Wigglesworth. Ele disse: eu não pergunto a mim como estou me sentindo, mas eu determino como devo me sentir. Eu acordo pela manhã e eu digo: o meu dia será um dia extraordinário, em nome de Jesus. Mas tem gente que já acorda dizendo: que dia, hein, meu Deus. Eu gosto também de um ditado japonês que diz que prego que se destaca será martelado. Você quer se destacar, irmão? Alguém quer se destacar aqui? Levanta a mão em nome de Jesus. Então te prepara. Te prepara, porque quando a árvore tem fruto, ela leva pedrada. É assim ou não é? Alguém aqui vai querer subir numa árvore que não tem fruto nenhum? Eu não quero, irmão. Eu quero ir para o rumo de uma árvore que tem o que me dá de comer. Não é assim? E C.S. Lewis disse: dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. Bora aplaudir Jesus. Eita, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, até Jesus fez as escolhas. Ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Pai, eu quero a tua vontade. Jesus escolheu. E ele passou por um momento difícil. Entendam que Deus ama vocês e quer lhes abençoar. Deus sonha muito mais alto do que todos nós. Pastor, mas eu estou no meio de um fracasso na minha vida. Olha, é uma situação tão difícil. E eu gosto de uma frase do Henry Ford, que diz que o fracasso é somente a oportunidade de começar de novo de forma mais inteligente. Se você acha que acabou, não acabou não. Deus ainda pode fazer muita coisa na sua vida. Para um pouco e pensa. Tem tanta gente, meus irmãos, que nos dias de hoje tem escolhido o vitimismo na sua vida. Eu vou até falar uma coisa que eu nem sei se existe dessa forma: o coitadismo. Não é? Ah, eu sou tão assim, a vida está tão difícil, tão ruim. Ah, meu Deus. Quem faz isso às vezes é criança para chamar a atenção, irmão, porque quer comer, está com fome, entendeu? Alguma coisa. Mas, irmão, faz isso não. Eu vou te falar, ninguém gosta de coitadinho, não. A Bíblia te chamou para ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Para com esse negócio, isso é imaturidade. Para com isso, de ficar se vitimizando, para com isso. Você não é vítima não, você é protagonista da história. E Jesus, o Espírito, através do Espírito Santo, mora em você. Ele está te guiando, Ele quer te abençoar. Você precisa se levantar e dizer: peraí, sou vítima não, eu sou filho de Deus, sou filho do Deus Altíssimo, o meu Pai é o Todo-Poderoso. Eu vou conseguir. Então para de achar que acabou, não acabou não.
Mas nós às vezes realmente fazemos as escolhas que não são boas. Quantas vezes a gente quer a vida dos outros, né? É por isso que novela faz tanto sucesso, filme, porque às vezes você se põe na história e você quer ser o ator principal, e você por 2 horinhas ali, você esquece da realidade. Não é assim? Por isso que a fantasia faz parte, mas eu quero te dizer que nem sempre as escolhas são feitas com fantasia. Porque tem muita gente que é romântica demais. Romantismo é bom, não é bom, irmão? É bom, não é, irmão? É bom. Mas quando eu fui lá com a minha esposa pedir para namorar com ela, eu não cheguei no cavalo branco não, tá? Eu não tinha sequer uma opção de ter um cavalo para chegar lá. Mas eu cheguei para minha esposa e falei para ela: você quer? Vamos orar para a gente começar um relacionamento? Oramos. Depois foi uma paixão avassaladora de Deus. E eu falei assim: em 1 ano a gente namora, noiva e casa. Eu errei por 3 meses. Foi 1 ano e 3 meses. Namoramos, noivamos e casamos. Mas você sabe que um dia o meu sogro, que hoje está com o Senhor, chamou minha esposa no quarto e disse assim: Edilane, minha filha, você tem certeza que você quer casar com Heber? Sabe por quê? Quando eu pedi minha esposa em namoro, irmão, como diz o bom nordestino, eu não tinha um pinto para dar água. Piu, para botar uma aguinha para ele, não tinha. Meu sogro disse assim: minha filha, você quer casar com ele mesmo? Eu acho que o pai tem que fazer essas perguntas mesmo. Minha filha, você sabe quanto custa um fogão e uma geladeira? Você sabe, minha filha, o Heber não tem nada, você tem certeza? Sabe o que é que a minha esposa disse para ele? Pai, eu sei de tudo isso, sei da dificuldade que nós temos, mas eu tenho no meu coração uma convicção de que o nosso casamento é da vontade de Deus. Deus não vai deixar faltar. Então minha esposa respondeu para o pai dela e depois me contou. Irmãos, eu amo a minha esposa, porque eu me lembro do dia também que eu fui levá-la para conhecer a casa onde a gente ia morar. Você sabe que toda jovem, quando pensa em casar, pensa em ser levada para uma casa muito legal. É ruim sonhar com isso? Não. É pecado? Claro que não. Mas sabe para onde eu levei minha esposa? Graças a Deus, Deus proveu para a gente um lugar. A minha tia na época nos abençoou com um kitnet. Mas quem aqui da igreja sabe que era uma parede de cada cor, porque a gente não tinha tinta. Quando eu entrei com a minha esposa lá, tu ri, né? Quando eu entrei com a minha esposa, eu fiquei olhando para ela esperando a reação. Aí ela olhou assim: legal, né, amor? Irmão, minha esposa, quem conhece sabe que ela é muito transparente. E eu já senti que não era bem o que ela queria. Mas em nenhum momento ela reclamou. Em nenhum momento. Ela ainda assim escolheu se casar comigo. Eu estou achando hoje que ela fez uma boa escolha, né? Na época, de repente, não podia parecer muito negócio. Mas são 12 anos juntos. Eu vou te falar, debaixo do sangue de Jesus, o meu lar é um pedaço do céu, meus irmãos. Eu vivo num lar abençoado. Às vezes nós queremos que a vida nos apresente escolhas que são românticas, como um conto de fadas. Mas às vezes você vai ter que fazer escolhas que não são tão românticas assim. Você vai ter que ver com os olhos da fé. A Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que você não está nem vendo ainda muito bem. Sabe como é que você define bem a fé? Quando você vai subir um degrau, mas você não está vendo ele. Mas quando você levanta a perna, o degrau vai aparecer e você vai pisar nele. Ele só aparece quando você levanta e dá o próximo passo. Isso é fé. Às vezes você vai ter que fazer escolhas não pela emoção, não pelo romantismo, mas pela fé. Eu acredito que quando a minha esposa escolheu casar comigo, ela fez uma escolha que não foi romântica só,
foi pela fé. Mas as pessoas, elas estão desistindo da vida porque se deparam com situações. As pessoas estão desistindo do casamento porque se deparam com coisas. Eu quero te falar que até os casais mais felizes às vezes podem brigar. Não existe um casamento que seja 100% perfeito, irmão. Às vezes vai ter uma discussão, às vezes pode ocorrer alguma coisa. Mas não desista do seu casamento porque você se deparou com uma situação difícil. Não. Entenda que o amor, ele também vai perseverar nos momentos difíceis. Espera aí, eu fiz uma escolha no altar. Eu fiz uma aliança, não foi só com meu marido, foi com Deus. Então eu vou continuar perseverando pela vida dele. Eu vou continuar lutando. E para terminar mesmo, a terceira vez eu realmente termino. Rapidamente eu te digo, eu quero que você entenda que pessoas têm feito escolhas e às vezes sem pensar. Irmão, nem todo mundo nasceu para ser patrão. Às vezes você está pensando em largar um emprego tão bom que você tem, porque tem coisas lá que não são perfeitas. Sabe que às vezes tentar alguma coisa é necessário, mas tem gente que não tem perspectiva. Vai montar um negócio, não faz estudo do mercado, saber se um negócio desse seria legal para a região. Tem gente que quer mudar de país, ao invés de ir na frente para sondar a terra, como os espias enviados por Moisés sondaram a terra, ele já vende tudo e leva toda a família de uma vez. Depois tem que voltar porque dá errado. Eu quero te dizer, pensa, o que você está fazendo? Às vezes você não foi chamado por Deus para ser um patrão, mas você vai ser um funcionário extraordinário. Você vai ser um bom número 2. Isso não é medíocre não. Isso não te inferioriza. É entender que cada um tem o seu lugar. Eu vou te falar, sem a minha equipe aqui, eu não poderia estar pregando. Olha, eu estou aqui pregando, o pastor Israel está ungindo o ambiente aí, me inspirando. O que eu poderia fazer? Como que eu faria tudo isso? Sem ter pessoas servindo, ajudando. Cada um no seu lugar. Irmão, entenda quem é você. Quais as escolhas você tem que fazer para você? O que é que Deus tem para a tua vida? Então, eu termino dizendo, busque segurança na palavra. O que é que a Bíblia diz? Pense sobre os pós e contras, ponha os riscos na balança e veja se vale a pena. Entenda o tempo. Deus age no meio do tempo. Olha, imagina alguém que já na época de ser avô se torna pai. Quantas vezes eu já vi homens deixando a esposa por uma esposa mais nova, tendo filhos com ela numa época que ele só deveria curtir com os netos. Eu lá quero ter filho quando eu tiver velho, irmão. Eu quero curtir meus netos. Neto você joga pra cima, você revira ele no ar, você brinca, sabe? Neto é isso, né? É o pai que corrige. Eu me lembro do meu sogro dizendo assim, eu dizia, João Pedro, eu vou te pegar. Ele disse, peraí, deixa eu ir embora. Quando eu sair da casa, tu bate nele. Peraí, não gosto de ver meu neto apanhar. Então, pode ir que o negócio hoje aqui vai pegar. Então, porque avô faz isso. O pai não deixa, mas o avô deixa. O neto risca as paredes da casa todinha. Pinta, borda e aquela coisa. Você vai buscar o neto na casa do avô, ele está coberto de chocolate, ele está melado. Irmão, avô é para isso, é para fazer coisa divertida. Os avós que concordam comigo, eu estou falando demais? Não é verdade? Por quê? Porque você já teve problema quando criou os filhos. Menino isso, menino aquilo. Agora não, eu quero só alegria, irmão. Não é assim? Mas tem gente que está tendo filho numa época que era para ser só avô. É uma época errada, não era mais seu tempo. Você devia já estar desacelerando para ter uma vida mais tranquila. Além disso, você está privando seus filhos de terem mais tempo com você, porque você já é mais velho. Entenda o tempo das escolhas. Vocês estão ouvindo isso? Simplifique a vida, torne a vida mais simples. Irmão, para que trabalhar tanto se você já devia estar se aposentando? Está curtindo mais a família. Não é melhor talvez você desacelerar um pouco para você ter mais comunhão com a sua casa?
Ô irmão, torna a vida mais simples, para um pouco, calma, olha e agradece a Deus pelo que o Senhor tem feito. Observe seus referenciais. Você sabe que ver o meu pastor Joaquim, me dá esperança de que eu possa ser um pastor melhor. Ele é uma referência para mim. E eu peço que você fique de pé. Eu estou compartilhando com vocês sobre a oportunidade maravilhosa que nós temos de fazer escolhas. Esses dias eu parei meu carro na frente de um açaí. Eu falei para o meu filho: filho, desce lá e pega um açaí para a gente. Estou contando que eu vi ele sair ali. Eu depois fica dizendo: pai, de novo o senhor está contando minhas histórias. E aí eu falei: pega um açaí lá. Ele disse: pai, não tem como o senhor lá descer e ir lá não? Aí eu só tirei o dinheiro da carteira e disse assim: vai lá agora e pega este açaí. Aí ele saiu assim, igual o Chaves, né? Zangado. Voltou com açaí. Aí eu, para agradar, para quebrar o clima pesado, eu disse assim: rapaz, tu é o cara. Ó, tu é o cara. Aí ele disse assim: é, né, pai? Eu sou o cara porque eu fui pegar açaí, é por isso que eu sou o cara? Desse jeito. Eu olhei para ele assim, virei para trás: rapaz, por que tu tá amargo desse jeito hoje? Não seria melhor tu dizer assim: pai, valeu, obrigado, pai, obrigado, porque o senhor está dizendo que eu sou o cara. Não seria mais simples você só agradecer, meu filho? Por que às vezes você está desse jeito? Meu filho, a vida não é boa para pessoas amargas. A vida nunca será boa para pessoas ingratas. Sabe o que você devia fazer? Deus, obrigado pelo pai que eu tenho. Cara, quando você quer, eu te levo no cinema. Esse dia a gente estava assistindo Capitã Marvel, só eu e ele. Olha a coisa, 2 homens assistindo uma mulher poderosa. Só faz isso quem é pai, que ama, irmão. E aí eu falei: te levo no cinema, tá? Cuido de você. Você vai chegar em casa agora, a roupa tá lavada, comida lá. Você tem brinquedo, você pode... Meu filho, a única coisa que você tem que fazer é dizer: obrigado, Senhor, pela família que eu tenho. Meu filho, para de complicar a vida. Seja simples, agradeça. Você está entendendo? Gálatas 6:7 diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. O que nós vamos semear nessa segunda-feira, meus irmãos? O que nós vamos semear durante essa semana? Feche os seus olhos e ore a Deus comigo. Quais escolhas você tem feito com a sua vida? Quais escolhas você fez que te trouxeram até o que você está vivendo hoje? Às vezes as melhores escolhas não são as mais fáceis, não, são as mais difíceis. Talvez você tenha que voltar a perdoar alguém, pedir perdão a alguém. Não deixe o passado travar a tua vida. Cuidado com o que você está fazendo hoje, porque o teu futuro vai ser pautado nessas escolhas. Pensa bem, busque a Deus, busque a palavra de Deus. Pai, eu oro nessa noite, apresentando a Ti a minha vida e a vida dos meus irmãos. O Senhor sabe que as escolhas que temos feito nos trouxeram até este exato momento da nossa vida. E Tu sabes como cada um aqui tem vivido, como está a vida familiar, a vida financeira, a
vida espiritual de cada um aqui. O Senhor sabe tudo, como estão as emoções, os pensamentos. Mas nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, porque entendemos o que a Tua palavra diz em Provérbios. Podemos fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor para nós. Fala conosco, porque essa noite nós escolhemos submeter os nossos planos a Ti. Nós escolhemos submeter a nossa vida a Ti. Em nome de Jesus eu oro por aqueles que ainda estão aprisionados ao passado, para que sejam libertos. Oro por aqueles que estão cheios de medo, de dúvida, querendo viver uma vida que não é para eles. Abre os seus olhos, Pai. Amplia a sua visão, para que, tendo uma perspectiva maior de vista, vendo a vida por um outro prisma, eles possam ver que às vezes nós já temos tudo o que precisamos para ser felizes. Ficamos buscando outros caminhos, ficamos tentando outras escolhas, mas já temos em casa a melhor esposa, o melhor filho, o melhor marido. Já somos parte, para nós, da melhor igreja. Já temos a melhor esposa, o melhor marido, aquilo que é melhor do Senhor para nós. Abra nossa visão e nos ajude a ver, a contemplar o que o Senhor tem feito e vai continuar fazendo. Guarda o coração e a mente dos teus filhos com a tua paz que excede todo o entendimento. Blinda as emoções, blinda os pensamentos, blinda a vida deles, Pai. E ajude-os a partir desse momento. Espírito Santo, amado amigo Espírito Santo, melhor amigo, Espírito Santo de Deus, ajuda-nos. Tu que habitas em nós, nós somos o templo do Espírito Santo. Guia-nos, nos direcione, nos mostre o próximo passo, nos mostre o caminho. Tira-nos do caminho mau e nos põe num caminho eterno. E ajude-nos a fazer as escolhas que agradam ao Senhor, porque dessa forma nós teremos o respaldo do céu. Eu abençoo a vida dos meus irmãos como autoridade espiritual sobre esta casa, sobre esta igreja. Eu abençoo como pastor dessas pessoas. Eu abençoo suas vidas, eu abençoo seus casamentos, suas famílias, seus filhos, seus negócios. Pai, eu declaro a bênção do Senhor Jesus sendo derramada sobre a vida de cada uma dessas pessoas. Eu declaro profeticamente elas ouvindo a Tua voz, conhecendo a Tua palavra e tomando as decisões certas, fazendo as escolhas certas. E aqueles que estão enfrentando algum desafio hoje por causa de uma escolha errada, ajude-os, Pai. Que o Teu amor e graça e misericórdia estejam sobre eles, os conduzindo nessa jornada, para que eles tenham um futuro abençoado, para que eles tenham um futuro maravilhoso. Assim eu quero, em nome de Jesus, agradecer por Tuas bênçãos sobre a vida de todo o Teu povo. Que essa palavra cause neles uma metanoia, uma mudança de mente, uma mudança de visão, e que eles saiam daqui pensando: o que eu devo fazer com as minhas próximas escolhas, Senhor? Eu submeto tudo a Ti. Ajude-os, e que essa igreja continue a crescer e a se expandir debaixo da Tua graça e do Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor.